Olá, bem-vindos ao Rede de Olhares. Os rios, as fontes, os cursos d'água ajudam a definir o surgimento das cidades, o desenvolvimento das cidades, mesmo em regiões montanhosas como a nossa, aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, onde é feito o programa Rede de Olhares, aqui pela Universidade de Caxias do Sul, em parceria com o canal Futura. Então, hoje nós falamos sobre esses rios urbanos, as cidades líquidas. Vamos ao título do programa. Quero vertentes d'águas, que é pra poder dar risada, beber água nas mãos. Então, abrimos o Rede de Olhares com o tema das águas urbanas, com a participação do Marco Gottinari, músico, natural de Pelotas, mais ao sul do Brasil ainda, né? Bem-vindo. Temos vários convidados, pesquisadores aqui da Universidade de Caxias do Sul, se apresentarão durante o programa, também na plateia, pessoas da cidade e da região aqui também. E para introduzir esse assunto, o Rede de Olhares, como vocês já estão notando, é um programa coletivo, de criação coletiva. Temos sempre um revezamento de cabeças, de pessoas, de pensamentos. Então, hoje estou eu aqui conduzindo o programa e quem me acompanha é o Roger Rufato, que é jornalista aqui da UX TV também. Tudo bem, Roger? Tudo bem, André? Tu fizeste já um conteúdo investigando a questão desse rio aqui de Caxias do Sul, um dos rios, que é uma cidade de montanha, de média altitude, mas é um rio que a cidade engoliu, né? Dá para apresentar já esse primeiro conteúdo? Como foi investigar este rio que desapareceu? Isso aí, até pela nossa geografia, né, André? Na verdade, são pequenos arroios que formam estreitos vales aqui na nossa região, e dois principais aqui de Caxias do Sul são o Arroio Tega e o Arroio Pinhal, que a gente vai conhecer um pouco melhor nos próximos materiais que a gente vai exibir no programa de hoje. O primeiro deles a gente acompanha agora. A água é um elemento constante nas obras do poeta italiano Dante Alighieri. Mas a relação do escritor com os recursos hídricos não para por aí. Isso porque em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a Praça Central, que leva o nome de Dante, também pode servir como ponto de referência, como um divisor de águas. Se traçarmos uma linha imaginária, temos de um lado dela as nascentes que correm em direção à bacia hidrográfica Taquariantas e do outro que correm em direção ao Rio Caí. Nos primeiros tempos, aqui atrás do meu comércio, formava uma bacia de água, que inclusive quando chovia muito, a água chegava a sair na porta daqui para a rua. E aqui inclusive tem um poço onde realmente começa o Rio Tega. No momento que a gente veio trabalhar nesse local, a gente descobriu que era um poço, na verdade eu nem sabia que era um poço. Sim, aí conversando com os vizinhos, eles comentaram algumas histórias. Hoje só vê falar mal do Tega, né? Vê falar porque é só esgoto e coisa. Então, mas eu gostaria de ver o Tega do jeito que era ainda, né? Poder pescar de novo. O Arroio Tega hoje, assim como outros cursos d'água dentro do perímetro urbano, em sua grande maioria se encontram já enclausurados, que a gente chama, né? Ou seja, com canalização ou com galerias. Né? Em função do alinhamento das ruas, se retificou esse curso. Hoje, dentro da área urbana, praticamente não temos mais o curso original do Arroio Tega. Este é um dos raros pontos em que o Arroio Tega se vê livre das galerias urbanas que o esconde. Mas, infelizmente, não se vê livre da poluição que traz pelo caminho. E é assim, barrento e com mau cheiro, que ele segue o seu fluxo. Rapidamente, qual foi a tua sensação de percorrer esses rios, que certamente tu, que é bem mais jovem do que eu, não conhecia no horizonte da cidade? Justamente, a gente sempre tem aquela impressão, né? Ouve muito falar da questão da poluição, mas tem cenários que a gente encontra pela cidade, como esse que eu gravei a passagem durante a reportagem, em que era um antigo moinho aqui em Caxias do Sul, tem uma pequena queda d'água ali e que é muito bonito. Quer dizer, é onde o rio se manifesta de novo ali, né? Com certeza, só que tem aquela questão, como a gente comentou então, do mau cheiro, que é a única coisa que atrapalha, porque o visual é sensacional. Então vamos começar com os convidados aqui da universidade. Eu queria perguntar se esse fenômeno que ocorre aqui, a gente está tomando Caxias, a região, como um exemplo para falar dessa urbanidade brasileira, né? Ou mundial, talvez. É um fenômeno só nosso, da realidade brasileira?
Como se dá isso no urbanismo das cidades, a presença e o sumiço dos rios, né? O processo de urbanização, ele é bastante semelhante no nosso mundo ocidental. E é bastante frequente nós vermos as cidades, à medida que vão crescendo, vão enterrando seus rios. Como disse o entrevistado, eles são enclausurados. É preciso, pela necessidade da circulação, do crescimento, os processos urbanos vão enterrando esses rios. E com isso também há um esgotamento. A professora Vânia poderá dizer, os colegas poderão dizer depois mais, como se percebe a diminuição das águas ao longo dos cursos, e como é o exemplo desse que nós temos aqui agora. E eles podem voltar para o horizonte de uma cidade? Como isso é possível? Olha, há uma tendência mundial de reverter as situações num processo que se chama de revitalização. Em muitas cidades, em muitos países, tem se reaberto esses rios, retirando inclusive edificações, criando parques e espaços de utilização pública nas laterais, recompondo vegetação, justamente porque está se descobrindo, né, a importância e a significância disso. E um exemplo disso é o próprio Tâmisa, né, que foi considerado um rio morto, e hoje as trutas voltaram a circular. Mas para nós esse processo deve ser muito longo ainda, né, Juliana? A gente tem que repensar as questões da engenharia vinculada com a sociedade. Por que as condições de mobilidade urbana não se condicionam às questões naturais de meandramento desses cursos d'água, né? Isso seria o mais natural. A partir do momento que você retifica o rio, você modifica questões físicas, mas biológicas também. Certo. Tudo começa a ficar prejudicado, acelera a velocidade, carreia mais sedimentos, né? Sim. Os poluentes que vão ser lançados ali têm menos condições de degradação que não deveriam ser lançados. Roger, nós temos pessoas aqui da cidade, né, que são dos bairros onde os rios passam por baixo, né? Com certeza, André. E olha só, como o Juliano comentou, o geólogo também que participou na nossa reportagem, nessa visita ao Tega, comentou também que essa mudança, né, no fluxo natural do rio, ela ocasiona, né, essas mudanças naturais até no deslocamento, né, do rio, e que pode ocasionar, inclusive, em alagamentos pela cidade, porque o rio deixa de seguir aquele fluxo natural, né? Eu estou aqui com o Ivan, então, presidente do bairro São José, um bairro aqui de Caxias do Sul. Ivan, vocês sofrem constantemente com a questão dos alagamentos no bairro, né? Como é que é essa realidade? A gente tem, assim, sempre que eu ouvo falar na chuva, aqui em Caxias, e eu falo mais especificamente aqui da nossa região, aqui da bacia do São José, como é chamado, a gente fica apreensivo porque ameaçou uma garoa, você já vê o alagamento. Chove, então, é uma loucura aquilo ali. E a gente tem feito um trabalho, gostei da fala da professora e dos estudiosos e dos intelectuais, porque a questão do arroio, falo principalmente do Dalbó e do arroio também lá o da Maestra, que caem no Tega. São os afluentes do Tega. Não adianta eu me preocupar só com o Tega. Eu tenho que cuidar das nascentes desses afluentes. E esses afluentes, aqui, os nossos aqui, eles são sufocados. Não só pela poluição, pelo crescimento e o mau planejamento desordenado da nossa cidade. Nesse sentido, o senhor está falando em sufocamento dos rios, não é? Isso. Nós temos um outro conteúdo para ver mais um pedacinho do Tega, que é quando ele aparece fora da cidade, né? E nesse conteúdo, Roger, a gente separou também, muitas vezes, os poetas, os artistas, os grandes poetas, né, estão à frente do tempo. E a gente teve um escritor em Caxias, o ítalo João Balém, que já falava, né, escrevia sobre as estrelas, sobre os pinheiros e sobre os rios da cidade que estavam desaparecendo. Vamos dar uma olhada nesse conteúdo? De repente, na praia, venho lá das montanhas, por isso entendo o mar. Ouço o mar que me pergunta: e o rio Tega? Onde está o meu rio Tega? Era um rio pequenino, onde eu brincava, menino, e que a cidade engoliu. Retorqui-lhe: não sei dele, apenas sumiu. Insiste o mar na cantilena: fala-me do rio Tega, onde está o meu rio? Eu venho lá das montanhas, por isso me entende o mar.
Meu nome é Valmor Lisotti, sou mesmo daqui da família do Lisotti, aqui mesmo nasci e até hoje estou aqui. Esse rio eu sempre conheci ele como o famoso Arroio do Tega. O percurso dele, como a gente sabe, que ela inicia aí na cidade e mais abaixo aqui entra o fluente do Arroio Samoara, que ele desemboca nesse arroio, o da linha 40 e segue o seu percurso e ele entra lá no Rio das Antas e depois segue o maior que vai tudo para o Guaíba. Acaba lá no Guaíba, vai em Porto Alegre, lá no Guaíba. Isso eu me recordo quando a gente era garoto, lá de 10, 12, 15, 18 anos da fase, né? Até os 20 anos. Depois dos 20 anos para cima, acabou tudo. O rio começou a poluir, aí morreu peixe e tudo. Inclusive nesses peixes aí, os caras que vinham para o moinho, eles já vinham, eles já sabiam que eles tinham as varas de anzol. Eles diziam assim, enquanto que moe a minha farinha, eu vou pegar uns peixes, pode ficar à vontade. Eles iam para cá com a farinha e também com os peixes. O senhor tomava banho na cascata? Mas na cascata e embaixo da roda, só que não dava para girar ela muito forte, porque era muito grande e aí as águas machucavam as costas, né? Mas naquela cachoeira ali, em cima da cachoeira, era todo fim de semana. Primeira coisa que teve quando a gente percebeu que o arroio começou a ficar poluído e as mortes dos peixes foi uma tristeza. Houve uma época que a gente nem enxergava a água, tanta espuma que tinha por cima da água. Então aquilo lá bateu uma tristeza e, como diz assim, né, foi desaparecendo aquela vontade própria dos arroios da água, né? E isso aí apagou. O Rede Olhares faz um breve intervalo desse primeiro bloco. A gente vai encerrar com o Marco, que é o músico convidado de hoje, que a gente falou antes, você é de Pelotas, está morando há pouco tempo aqui na Serra. Um ano e meio por aí. Um ano e meio. Eu gostaria de comentar algo sobre os rios, porque a grande poluição, eu acho, está nas águas que correm dentro das pessoas, entendeu? 70% de água, um pouquinho mais que a gente tem, estão muito poluídas, né? Então, enquanto a gente não despoluir o nosso ser, dificilmente os rios vão se recuperar, né? Então, a gente tem que começar por nós, cada um fazendo a sua parte, daí é uma consequência natural. A natureza está aí para contribuir. Começar com os rios de dentro? Exatamente. Tá bom, obrigado, Marcos. Olha só os bichos, assim como nós, também são filhos. Tenha dó dos bichos e sempre haverá sol nos seus caminhos. Deixem voar os pássaros, deixem crescer as matas, se quiser realmente a paz. Ame os animais, deixem nadar os peixes, deixem correr os rios, se quiser realmente a paz. Ame os animais. Olá, voltamos com o Rede de Olhares de hoje, falando das águas urbanas. E voltamos com uma palha, mais uma palha do nosso músico convidado. Águas, quero me banhar nas águas. Os rios também têm alma e cantam uma canção de amor. Então, falando hoje das águas urbanas, a gente gostaria já de iniciar esse bloco com um conteúdo feito de um outro curso d'água aqui da cidade de Caxias do Sul, que é o Arroio Pinhal. Vamos ver esse conteúdo? Eu sou Antônio Marcelino Mosquen. Eu sou Leda Maria Canuto. Sou natural de Galópolis. Na BR-116, uma estrada de extremo movimento. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Nós tivemos sempre relação com o arroio porque não existia água nas casas, não tinha água encanada. Antigamente era cristalino, muito bom. A gente pescava, a gente tomava banho, as mulheres lavavam roupa. Era um rio que dava para pescar, a gente entrava na água, a gente brincava na beira do rio. Minha mãe lavava roupa, então a gente ia e ficava atrás da casa da minha avó. Então botavam aquele lavador no rio, né? E ali ficava coarando a roupa, né? E hoje é uma droga, é fétido, sujo. Por causa da poluição, né?
muita coisa ruim que eles atiram no rio, apodrece e a água fica suja. Uma água super poluída, porque nós recebemos todos os dejetos de Caxias para cá, passa por aqui, né? Vai para cascata abaixo, né? O rio agora, para nós até, é uma nulidade, eu acho. Roger, quem preparou esse conteúdo foi um colega nosso aqui da UX TV, né? Um colega nosso. Que mora lá em Galópolis. Na localidade de Galópolis. Que é o Rafael. Rafael Mosquen, vamos conversar rapidinho? Rafael, como é que é morar na região de Galópolis, que é uma região um pouco mais afastada do centro de Caxias, né? Muito legal, é uma região que todo mundo conhece como se fosse do interior. Ela é um bairro de Caxias, não é interior, mas é bem afastado e a geografia dela é muito legal e passa o rio, corta o bairro inteiro. Inclusive as pessoas acordam, dormem, escutando o barulho do rio. Exatamente, quem mora ali perto e infelizmente hoje em dia acordam, dormem e vivem sentindo o mau cheiro do rio. Porque eu em 23 anos, que moro lá, obviamente, nunca vi ninguém entrando naquele rio para tomar banho. Então foi muito legal ouvir essas experiências do pessoal que já tomou banho, já pescava, o pessoal lavava roupa, isso é muito interessante. Aquele senhor que aparece é da tua família? É meu avô. Então, sim. Já tinha conversado sobre o rio com ele? Com ele e com meu pai, eles contaram histórias assim de que eles podiam tomar banho, era outra realidade, eles usavam o rio para muito mais coisas do que hoje em dia. Certo, né? Tá certo, obrigado, legal. Rafael. Vamos já para os nossos convidados, né? Esse é um outro caso de outro curso da água que vai para outra bacia, onde uma localidade muito especial, assim, muito particular, como Galópolis, herda esse rio que sai de Caxias do Sul, assim, comprometido, né? O Rio Pinhal, ele faz parte da geografia econômica desta região desde o processo inicial de colonização. Há estudos que demonstram quanto importante ele foi, por exemplo, para o lanifício, que existiu durante décadas nesta localidade chamada Galópolis, que é um bairro hoje de Caxias do Sul. Então, nós podemos dizer que o rio, as águas são também fontes de economia, fontes de sustentabilidade de uma sociedade e, infelizmente, também local de dejeto de muito do que é ruim de uma sociedade, né? Já para ampliar um pouco mais também o nosso horizonte de olhares, nesse rede de olhares, né, e de temas, a gente tem um conteúdo que foi enviado por uma universidade da nossa rede de parceiras, lá da Unicinos, né, que trata sobre o Rio dos Sinos. Vamos ver esse conteúdo? O Rio dos Sinos compõe uma bacia hidrográfica de grande importância para o cenário do Rio Grande do Sul. Ele abrange aí 32 municípios do Vale dos Sinos e da região metropolitana aqui de Porto Alegre, atingindo uma população de cerca de 1.600.000 habitantes, mais ou menos. O rio ele é essencial para a sobrevivência de todos esses municípios, então, consequentemente, sem a água dos sinos, um desenvolvimento econômico e social não seria possível. Bom, há bastante tempo acompanho de perto a situação do rio. Em 2006, por exemplo, presenciei um dos piores momentos, quando morreram 80 toneladas de peixes. Desde então, o Rio dos Sinos ele passou a ser pauta muito mais frequente a ser trabalhada. E atualmente, e infelizmente, ele está em uma lista nada agradável. Ele é considerado um dos 10 rios mais poluídos do Brasil. Esses dados são da Agência Nacional de Águas. E olha que não é para menos. Em média, apenas 5% da população da Bacia dos Sinos é atendida com coleta e tratamento de esgoto. São Leopoldo é a cidade que mais trata, aproximadamente aí 20%. Mesmo assim, está bastante longe da meta prevista pelo Plano de Bacia, que foi lançado em 2014, no ano passado. Esse plano ele estabelece ações e investimentos para o tratamento das águas para os próximos anos. E o que a gente espera e deseja é que, de fato, isso seja cumprido por todas as partes responsáveis e que a gente possa ver um rio saudável como ele foi décadas atrás. Aí, exemplos, então, que correm pelo Rio Grande do Sul, correm pelo Brasil. Paulo, você é presidente de um outro bairro aqui de Caxias, do bairro Nossa Senhora de Lourdes. Eu quero saber, vendo esses exemplos, vendo essas falas de pessoas que viveram em tempos anteriores em que era possível tomar banho, pescar nesses rios, você acredita ainda na limpeza desses arroios em cidades como a nossa? Precisamos acreditar.
né? Eu tive a oportunidade de trabalhar um período na Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Caxias do Sul, onde nós acompanhamos de perto essa situação, né? E aqui no bairro Nossa Senhora de Lourdes nascem dois dos mais importantes arroios da cidade de Caxias do Sul. O Arroio Pinhal, né, que desce para o lado sul da cidade, e o Arroio Tega, né, que vai para o lado norte, né, as duas bacias do Taquariantas e a bacia do Pinhal, né, do Rio Caí, né, as duas desaguam lá no Guaíba, né. E, infelizmente nós temos essa cultura que lá nos primórdios da colonização nenhuma comunidade se instalava no pico da montanha onde não tinha água, né. Eles vinham para a beira do rio, né? Então, só foi possível o desenvolvimento por estar na beira dos rios, né? E, infelizmente, o ser humano não criou a cultura da preservação, né? A gente vê hoje os rios enclausurados, né? Poluídos, e aí precisamos acreditar que um dia nós vamos despoluir e termos os arroios dentro da cidade novamente para que o monumento ao imigrante consiga visualizar eles, tá certo, né? Paulo, obrigado então pela participação. A gente está recebendo hoje também aqui no programa bolsistas, professores do Instituto de Saneamento Ambiental da Universidade de Caxias do Sul. Seu nome? Renata. Renata, quais são as principais causas dessa degradação dos arroios na cidade? Olha, o que eu enxergo hoje é tanto a questão, né, do lançamento indevido de esgotos domésticos. Acredito que sim, a prefeitura faça um bom trabalho, mas existe ainda as ligações clandestinas, né? Então, que não são atendidas, enfim, pelas estações de tratamento. Mas também as indústrias. Tem a sua parcela, né, sua grande parcela de contribuição, né, para essa condição de hoje. O pessoal estava lembrando aqui que o Rio Grande do Sul tem um ranking não muito positivo, né, nessa questão dos rios. É triste, como se isso fosse algo, né, que a gente pudesse louvar ou menosprezar, mas é um fato, né? Dos 10 rios mais poluídos em recentes pesquisas aí da Universidade de São Paulo, se eu não estou enganado, 13 estão no Rio Grande do Sul, né? Infelizmente nós temos essa marca aí muito indevida, né? E é fruto desses processos, né, de urbanização que não consideram a natureza como elemento-chave, né, e sim como elemento que deve ser dominado, né? Se começa retificando o canal do rio, retifica o canal do rio, seca as fontes, ele reduz quantidade, continua a poluição, ele começa a feder, ele de rio passa a valão. Aí depois que ele virou valão, continua o problema, como é que resolve? Fecha. E os processos econômicos também, né? A indústria do couro, a agricultura. Nós temos um trabalho no Instituto de Saneamento que nós monitoramos praticamente durante 5 anos as 6 microbacias que compõem a área de drenagem do município de Caxias do Sul. E o que salta aos olhos é que, sim, nós moramos na serra, no topo, todas as nascentes literalmente estão afogadas e recebendo toda essa carga, tanto doméstica, quanto industrial, quanto de drenagem urbana. E a realidade que a gente vem detectando, ela é cruel no sentido de que a cidade exporta para o meio rural estas águas, contaminadas com cianeto, com formol, com metais, além da carga orgânica. E vamos encontrar lá embaixo, por exemplo, balneários, onde as pessoas, por exemplo, o Arroio Belo, lá no seu final, tem um balneário. E a qualidade das águas que nós estamos exportando para o meio rural e que vai servir para dessedentação animal e que vai servir para irrigação das culturas, é uma coisa que entristece e preocupa ao mesmo tempo, porque essas águas estão voltando para nós na forma de alimentos. Volta a integrar os 70% de água de dentro, né? Obrigado, muito obrigado pelas participações de vocês, foram muito importantes. Roger, o Rede de Olhares quer dar um toque sobre o programa, como pode ser visto? Hoje está chegando no fim, né, André? Mas assim como a água, a gente também segue o fluxo pela internet. É uxtv.com.br, caso você queira saber mais informações e também acompanhar os programas diários aqui da UXTV. Agradecemos a todos que vieram ao programa, a plateia, especialmente o nosso músico, que vem lá de Pelotas, que está aqui entre nós na Serra. Te convidamos para encerrar o programa de hoje. Te agradeço a esse aprendizado que talvez seja o principal do programa. Eu aprendi com isso, né? Eu agradeço de transformar as águas de dentro. Acredito em outros mundos, cada qual com suas belezas. Olha só a natureza que te deu esse presente e chamou toda essa gente pra sorrir e pra cantar. La la ya, la ya, la la ya, la ya. Quero ouvir? La la ya, la ya, la la ya, la ya. Jorram
essa sede saciar e contemplar o sol poente faz a mente relaxar e a alma fica contente, quer sorrir e quer cantar. La la ya, la ya, la la ya, la ya, la la ya, la ya, la la ya, la ya. Mas o bicho feito homem de si mesmo se esconde, não se deixa evoluir.